Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, João capítulo 1. João capítulo 1, nós leremos 23 versículos. Do versículo 1 ao versículo 23. Se eu tivesse que dar um título a essa pregação, sermão, palestra, como vocês queiram chamar, meu título seria Simplesmente uma Voz. Vocês vão entender. Simplesmente uma voz. Então vamos ao texto. João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 23. Eu estou na versão Ara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, esse é o versículo-chave desse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não, eu não sou Elias. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, e que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Feche os seus olhos. Não feche a Bíblia, feche só os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra. E a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é justo, puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. Fala conosco, Senhor, esta noite. Apesar de mim, apesar dos meus e dos nossos problemas, das nossas dificuldades, não permitas que eu pense em mim neste momento de culto.
nesse momento onde tu me colocastes aqui, apesar de tudo, para ser o ministro da tua palavra. Quem é que pode discernir as suas próprias faltas, Senhor? Ó Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Livra-me também da soberba, para que ela não me domine. E para que eu tenha uma vida irrepreensível e fique livre de grande mal. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, é uma leitura longa que nós fizemos de João capítulo 1, de 1 a 23. E esse texto, como todos vocês já sabem, está escrito, está contextualizado no quarto evangelho. Clemente de Alexandria já diria que esse evangelho é o evangelho espiritual, cujo propósito de João, o escritor aqui, o escritor humano do quarto evangelho, o propósito apologético era convencer os seus leitores acerca da verdadeira identidade de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o Deus encarnado, cujas naturezas divina e humana estavam perfeitamente unidas em uma só pessoa. Jesus era o Cristo profetizado e o Salvador do mundo. E isso nós lemos aqui nesse texto, onde nós chamamos de prólogo. É o prólogo do Evangelho. E é baseado em todo esse prólogo do Evangelho que João desenvolve todo o livro de João. Todo o quarto Evangelho. Então, Jesus é a palavra, é o verbo, é o logos, que existe desde o princípio. João 1, capítulo 1, versículo 1. Isso foi consubstanciado lá em João capítulo 8, versículo 58, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Palavra de Jesus. Ele é o verbo que sempre existiu desde o princípio. Ele estava com Deus no princípio e a ele pertence todas as coisas. Versículo 2, João 1 e 2. Ele é a luz que resplandece nas trevas. João 1, 4 a 5. Ele é a luz. Nós ouvimos agora essa canção linda. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é o Deus Filho encarnado que manifesta a glória do Deus Pai. João 1 e 14. Acabamos de ler. Quem é Jesus? Explica João no seu prólogo. Ele é o Filho de Deus que foi rejeitado pelo seu próprio povo. João 1, 11 e 12. Então, o grande tema do livro de João, e nós sabemos disso, é Jesus é o Cristo. Vocês estão esperando o Christos, no grego, o Messias, o ungido. É este aqui, Jesus, o Filho de Deus, e ele é a sua e a minha salvação. Isso também está consubstanciado lá em João, capítulo 20, versículo 31, que diz assim: estes, porém, foram registrados, lá no finalzinho de João, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Mas, quando a gente continua a fazer a leitura de todo esse texto que nós fizemos aqui, de toda essa perícope que nós lemos aqui, a gente percebe que tem uma coisa, no mínimo, estranha no texto. Porque parece que os versículos, se vocês são leitores atentos, vocês vão perceber que parece que o versículo 6 ao versículo 9 e o versículo 15 estão mal encaixados aí. Quer ver? Percebam bem, vamos voltar lá para o texto.
João começa a escrever, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e ele vai para o versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E, meio que subitamente, João muda de assunto. Perceberam? Aí ele fala, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quando você vai lá para o versículo 15, é a mesma coisa. João 1,14, ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Todos nós conhecemos esse versículo. E vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. De repente, João continua. João testemunha a respeito dele e exclama. Estranho isso aqui. Se eu fosse João, eu suprimiria isso aqui, pelo menos durante um pouquinho. Quer ver? Vamos suprimir só para a gente ver como é que fica. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pula para o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Encaixa perfeitamente. Vamos fazer esse mesmo exercício lá na frente? Versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, encaixa perfeitamente. Percebe? Por que João fez isso? João acho que se atrapalhou na hora de escrever, movido pelo Espírito Santo de Deus, e trocou ali as ordens das Escritas? Não, não foi isso. Nós não cremos nisso. Nós cremos na inspiração plenário verbal das Escrituras. Cada tio, cada ordem, no seu original, é como Deus queria que fosse. E diz a boa regra de ouro da hermenêutica para os teólogos de plantão, que a gente precisa entender qual era a intenção de João. João, que eu falo aqui, o João, o escritor. Porque João, no meio do texto, ele fala sobre um outro João, o Batista. Existe uma clara mudança de assunto nesses textos. Uma leitura devagar, com cuidado, vai perceber isso. Por que João construiu o texto assim? O que João queria transmitir para mim e para você e para os seus leitores da época ao construir o texto desse jeito? Bom, antes da gente responder esse assunto, a gente precisa saber quem foi esse João. E aí eu trouxe para vocês, meus irmãos queridos, algumas características deste segundo João. É uma festa de Joãos, ou Joões aqui, eu não sei direito como é que é o plural. Mas o escritor, e isso acontece apenas aqui nesse quarto evangelho, o escritor chama João simplesmente de João. Todos nós o conhecemos como João Batista, mas aqui, João não o denomina de João Batista. Ao contrário dos outros escritores. Por exemplo, Mateus 3:1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia. Marcos, a mesma coisa. Marcos 6:14 fala, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. Lucas também chama João de Batista ou Batista. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava por vir ou esperaremos outro? Lucas 7:20. Mas João, o escritor, o evangelista, não chama de Batista. Por quê? Mas se a gente tiver um pouco de atenção, a gente vai perceber que João, o apóstolo, usa um outro título para João, o Batista. João chama João de a testemunha.
do grego significa martiria ou testemunhar, martirel. E João usa a palavra testemunha em suas variações, testemunha, testemunhar, dizer no sentido de testemunhar, testificar no sentido de testemunho, precursor. Então ele usa essa palavra, esse termo, martiria e suas variações. Eu contei, eu tive o cuidado de em casa ler o livro de João e contar. 17 vezes. 17 vezes João refere-se, o escritor, a João, o batizador, de a testemunha. Mas o apóstolo João, ele também não destaca outros personagens que foram testemunhas. Por exemplo, a mulher samaritana, lá em João 4:29. As obras de Jesus, lá em João 10:25, que diz: respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, testificam ao meu respeito. O Antigo Testamento, no livro de João, também é usado como testemunha. João 5:39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E assim por diante. O Pai, João 5:32-37. O Espírito Santo, João 15:26-27. João vai desenvolvendo a sua retórica e vai denominando estes personagens de testemunhas, assim como foi com João Batista. Então, a primeira classificação, a primeira característica de João é que ele era a testemunha. João também foi aquele que foi enviado por Deus, designado para uma tarefa específica. Está lá em João capítulo 1, versículo 6, que diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quem foi João? João também foi aquele comissionado por Deus, assim como Moisés foi. Êxodo capítulo 3, versículo 10, diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Assim como Moisés foi comissionado, João também foi. João também foi aquele que foi comissionado por Deus, como foram os profetas. Isaías 6:8, um texto muito conhecido, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus enviou, Deus enviou João. Mas temos mais algumas qualidades de João aqui. Quem foi João? João foi aquele que profetizaria uma outra vez, uma última vez, o precursor de Jesus, portanto, aquele que veio antes de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, profecia a respeito de João Batista. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 1, está escrito: eis que envio o meu mensageiro. Olha a palavra mensageiro de novo aí. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Malaquias 13, 1. Referindo-se a João Batista, João o testemunha, ou a testemunha. Lucas capítulo 1, versículo 26-31, mostra que João Batista era pelo menos 6 meses mais novo que o seu primo, Jesus. Quem era João o Batista? João era aquele que se vestia de modo simples. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Simples. Não queria trazer atenção para si próprio. Quem era João? João era aquele em que o seu ministério era eficaz. João capítulo 1, versículo 35-37, diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos.
E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E o que aconteceu com os 2 discípulos? Foram com Jesus. Então a missão de João, que era testemunhar a respeito do Mestre, era eficaz. Tem mais uma 8ª qualidade de João que eu vou deixar para o final da pregação. Mas a pergunta continua, e a pergunta que não quer calar é: o que o escritor queria nos ensinar quando colocou no meio desse texto uma mensagem sobre João? A intenção desse escritor, desse evangelista, era nos mostrar como nós devemos representar a Cristo. 2 coisas. E como nós devemos representar a nós mesmos. Nós vamos perceber, na leitura desse texto, que João, o escritor, o evangelista, o apóstolo, queria mostrar para mim e para você como eu e você devemos representar a Cristo e representar a nós mesmos neste mundo. Talvez essa seja uma perfeita mensagem para final de ano. Então, esta mensagem que nós vamos começar agora é para mim e para você, cristão comum. É para os pregadores aqui presentes. São para os professores de escola bíblica dominical, para os evangelistas, para os chefes de líderes de grupos. Esta não é uma mensagem motivacional de um coach. Se você veio aqui procurar uma mensagem motivacional para o ano 2025, desculpa, eu não tenho. E esta mensagem tem que produzir em mim e em você humilhação, confrontação, quebrantamento. Então, João tinha 2 objetivos. Primeiro objetivo, eu escrevi assim: o nosso testemunho, o meu e o seu testemunho, é uma grande necessidade. Está lá nos versículos 6 a 9. Primeiro ensinamento: o nosso testemunho, o meu e o seu, do pastor Neto, do pastor Wagner, todos que estão aqui, é uma afirmação isso, tá? É uma grande necessidade. E o segundo ensinamento que nós vamos ver ao longo dessa pregação é que o nosso testemunho, o meu e o seu, é um grande não. Como assim? Eu vou explicar melhor. O nosso testemunho, o meu e o seu, é um grande não para nós mesmos. Está dos versículos 15 ao versículo 23. Então, vamos para a primeira parte, para não embolar a cabeça dos meus irmãos aqui. O nosso testemunho é uma grande necessidade. Versículos 6 a 9. Abram suas Bíblias aí no versículo 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Depois que João, o escritor, fala de Jesus como sendo a luz do mundo, depois que João fala de Jesus como sendo o sol, como sendo aquele que é pré-existente, que existia antes de todas as coisas, que estava com Deus e que era Deus, e que é a luz que ilumina as trevas, era de se esperar que eu e você pensássemos, bem, se essa luz é tão poderosa assim, ela vai se dissipar, ou ela vai se espalhar, melhor dizendo, como os raios do sol, e vai iluminar toda a terra. João capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então era de se esperar que esta luz, tão poderosa, por si só, iluminasse a todo mundo e todos os homens. Mas não é isso que João diz. João diz que não. Porque quem veio testemunhar dessa luz foi João, o Batista. João veio para testificar a respeito da luz. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, em sua infinita sabedoria, resolveu, não me pergunte por quê, ele resolveu, ele decidiu espalhar esta luz, que é Jesus, por meio de velas frágeis e gastas, como eu e você. Como é que esta luz se espalha pelo mundo? É através de um milagroso amanhecer do dia e Jesus se manifesta para todos? Não! É um grande não! Porque ele escolheu espalhar a luz através de mim e de você. A fé salvífica, a fé que leva à salvação, só virá por meio do testemunho de outro homem, eu e você. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 15. Estou jogando a bola para vocês, tá? Vocês peguem e assumam. Romanos 10, 14 a 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam estas coisas. Sabe o que nós aprendemos com esse texto aqui? É que você e eu estou falando de você, salvo e remido pelo sangue de Jesus, cristão. Você e eu temos a responsabilidade de anunciar essa luz. E estamos fazendo? Estamos no final de 2024, últimos dias para o badalar aí e o romper de um novo ano. E para quantas pessoas você falou desta luz esse ano? Responda no seu coração. Para quantas pessoas você testemunhou no ano de 2024? Cristo te salvou? Você é feliz? Você tem certeza da sua salvação? Então, para quantas pessoas você testemunhou dessa luz nesse ano? Porque, meu irmão e minha irmã querida, se eu e você não estamos testemunhando, então não estamos cumprindo a missão que Deus deu para mim e para você. Todo mundo conhece Mateus 28, 18 a 20. E é o versículo, é o texto preferido dos missionários. Jesus aproximou-se e falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide! É uma ordem. Vai! Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso testemunho é uma grande necessidade. João testemunhou para que todos pudessem crer em Jesus. E por intermédio do seu testemunho, de João, as pessoas pudessem crer. É para isto que eu e você também devemos testemunhar. E você está testemunhando? Ou você é um cristão 007? Mas o que João testemunhou? Qual foram as palavras de João? Qual foi a essência da pregação de João?
Mas antes de eu falar isso, deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia fala que João atraía multidões. A Bíblia fala que João causou um grande alvoroço na sua região. Aí eu fico imaginando o que João falava. Será que João era um pregador, mensageiro, coaching? Você consegue. Confie em você. O importante é ser feliz. Você tem potencial dentro de você. E as multidões aplaudiam João. Será que foi assim? Mateus capítulo 3, versículo 5, está escrito assim. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a circunviança do Jordão. Multidões iam para João. Lucas 3,7, a parte A, diz assim: dizia a eles, pois, as multidões que saíram para serem batizados. O que é que João falava? Vocês conseguem, meus irmãos. Sejam fortes. Não. O que é que está escrito aí? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João pregava o arrependimento. Não importava a consequência. Lucas capítulo 3, versículo 8, está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, de João. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 8, está escrito: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: fique tranquilo, vai dar tudo certo. É isso que está escrito aí? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João pregava arrependimento. João pregava a glória e a obra de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 7 a 8, está escrito assim: e pregava dizendo, falando a respeito de João, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João pregava a respeito da glória de Cristo. É essa a pregação que nós estamos anunciando? Mas atenção, cuidado aqui. Se a pregação acabasse aqui, nós estaríamos num terreno muito perigoso. Não pense você que Deus está nas nossas mãos. Deus não depende de mim e de você. Embora eu tenha falado aqui que o testemunho é uma grande necessidade, Deus não depende de mim e de você. Não conclua precipitadamente que Ele depende de você. Porque não é assim que funciona. João capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdidos a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você que decidiu testemunhar, foi Deus que te escolheu. João capítulo 20, versículo 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mateus capítulo 9, versículo 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus enviou Paulo, Deus enviou Barnabé,
Deus enviou Pedro e tantos outros. Deus enviou você. Deus salva, prepara e envia. Não depende de você. É Ele que faz a obra. Nós apenas, humildemente, obedecemos. Mas o texto continua, do 15 ao 21. E nós aprendemos, do 15 ao 21, que o nosso testemunho, ele, além de ser uma necessidade, ao mesmo tempo de que tem que ser uma necessidade, o nosso testemunho deve ser um grande não para mim e para você. Porque importa que ele cresça e que eu desapareça. Olha o que está escrito no versículo 15. Versículo 15 está escrito assim: João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Nós aprendemos nesse versículo 15, e eu escrevi aqui na minha colinha, que ele, Cristo, é superior e pré-existente. No versículo 15, nós aprendemos, com a mensagem de João Batista, que Cristo é superior a mim e a você e pré-existente. Então não se trata de mim e de você, não se trata de nós. Por que João falou que Jesus tinha primazia? O próprio Jesus tinha dado testemunho a respeito de João. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 28, a primeira parte do texto está escrito assim: palavras de Jesus a respeito de João Batista. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O próprio Jesus tinha testemunhado da grandeza de João. É bem verdade que a parte B do versículo fala: mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Mas isso é uma outra história que eu não tenho tempo de falar aqui. O que eu quero que vocês entendam é que João afirmou que Jesus tinha primazia, embora ele fosse mais velho. Embora Jesus tivesse chegado, ele já estava batizando e ministrando e pregando: arrependei-vos e creiam no Evangelho, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Embora João fosse precedente a Jesus, e isso tinha um grande valor para os judeus, Jesus que tinha primazia. Por quê? Ele mesmo responde no versículo 15: porque aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Miqueias capítulo 5, versículo 2, está muito bem escrito isso. Miqueias 5, 2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele já era antes de João. O próprio texto que nós lemos, João 1, a partir do versículo 1, fala isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então João dizia: ele é superior a mim, ele tem a primazia. Jesus tem a primazia na sua vida? É Ele quem você escuta? Quando você está passando por uma necessidade, é a voz dele que você segue? Ou daquela mulher que dizia: amaldiçoa o seu Deus e morre? É Ele, Jesus, que tem a primazia, que é a luz do mundo, que é pré-existente,
que norteia as suas decisões? É a Ele que você consulta quando precisa tomar uma decisão importante? Ou ele fica renegado a um cantinho no final da noite? A quem eu e você damos ouvidos? Quem é o dono do seu nariz? Eu não sou dono do meu nariz. Graças a Deus. As suas opiniões, muitas vezes muito opiniosas, são mais importantes que a palavra de Deus? Eu não concordo com o que está escrito aqui, não. Não é bem assim. Quem manda na sua consciência? É você mesmo ou é aquele que tem a primazia? Mas a gente precisa continuar. Versículo 16b diz assim: porque todos nós, 16a, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que é isso? O que o escritor está querendo falar aqui? O que é a plenitude? É muito fácil descobrir isso aí. Vai para João 1,14, volta um versículo aí. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, pleno de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. A plenitude refere-se à graça e à verdade. Quando eu e você negamos a nós mesmos, Ele nos enche da sua graça e verdade. Ele nos enche da sua plenitude. Mas você precisa negar a si mesmo. Mas o texto continua, ele fala assim: porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Muitos comentaristas e muitas pessoas entendem esse texto como se fosse uma graça atrás da outra, uma graça atrás da outra, como a onda do mar. Ondas vão e vêm, ondas vão e vêm. É muita graça vindo, Deus está me abençoando. Está vindo graça, está vindo mais. É muita graça, e graça, e graça. Mas não é isso que o texto está falando. Pelo menos, essa interpretação não se harmoniza com os versículos seguintes. O termo graça sobre graça, que no grego significa charim anticharitos, seria melhor traduzido como graça no lugar de graça. Uma graça substituída por outra graça. Como assim? É fácil entender isso. É só ler o versículo seguinte. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que o escritor está querendo dizer aqui, e agora não mais João Batista, mas João, o escritor, está querendo dizer que a lei é graça de Deus também. João capítulo 1, versículo 44 a 45, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos, preste atenção agora o que está escrito, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A lei transmite graça também. Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo falou que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
A lei também é graça, porque aponta para Cristo. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, e lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que falar em meu nome, eu o requererei dele. Meus irmãos, existem mais ou menos 465 textos no Antigo Testamento que falam diretamente de Jesus. Então, esta graça que foi substituída por outra graça, o que João está querendo falar aqui, é a graça da lei que aponta para Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz por nós e ressuscitou, ele veio para cumprir toda a lei e trazer para você uma nova graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 24 a 26, e preste atenção nesse texto. Gálatas 3, 24 a 26. De maneira que ele nos serviu de aio, e aio aí quer dizer tutor, ensinador. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E ele completa: mas tendo vindo a fé, agora não é mais a lei. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Que maravilhosa mensagem e maravilhosa bênção saber que nós não estamos mais no jugo da lei, que nos condena e que mostra o nosso pecado, mas a graça de Cristo nos salvou. João capítulo 1, versículo 17, é o versículo que nós lemos em seguida, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas tem uma palavrinha a mais aqui, meus irmãos, que é verdade. A graça nós entendemos. Graça substituindo graça. Graça por sobre graça. Mas e a verdade? O que é essa verdade? Aí João outra vez responde no versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa verdade é que Jesus, só através de Jesus, você pode enxergar Deus. E muitas pessoas por aí querem enxergar Deus de muitas maneiras. Mas só podemos ver o Pai. Aí vem uma outra lição. Só podemos ver o Pai pelo Filho. Não se trata de mim e de você. E para terminar, nós vamos para o versículo 19 ao versículo 21. E do versículo 19 ao 21 que nós vamos ler, existe uma sequência de nãos. Pelo menos 4 nãos. Observe o texto. Olha o texto. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Perguntaram para João o Batista. E ele confessou e não negou. Primeiro, não. Eu não sou Cristo. Segundo, não. Então lhe perguntaram: quem és, pois, tu? Se fosse na minha terra, ia falar assim: quem és, pois, tu, homem de Deus? Fala logo. És tu Elias? Ele respondeu: não, eu não sou Elias. O grande Elias,
João Batista poderia ter respondido, poderia ter se exaltado e ter falado assim, acho que eu sou Elias. Acho que eu sou a reencarnação de Elias, o grande profeta. Mas ele não falou isso. Ele falou, não, eu não sou Elias. Embora o profeta teria profetizado anos atrás que eu seria o novo Elias, eu não sou Elias. O não outra vez. Mas a pergunta continua, mas então, quem és tu? Tu és o profeta. E o profeta aí é o profeta lá, nós lemos isso, Deuteronômio 18. Quando Deus falou que mandaria o profeta, que nós deveríamos ouvi-lo, referindo-se a Jesus. E outra vez, João Batista responde, não, eu não sou. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente quer trazer glória para nós mesmos. Eu mereço, hoje eu cantei bonito demais. Senhor, eu não mereço. Tudo é para ti, porque dele, por ele, para ele, são todas essas coisas. Quatro nãos. E aí a gente vai para o texto, talvez o texto mais lindo de João. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e acompanhassem comigo essa leitura a respeito de João Batista. Já estou acabando. João capítulo 3, versículo 22 a 30. Por favor, você consegue projetar aí? João capítulo 3, versículo 22 a 30. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando. E todos vão atrás dele, todos saem ao seu encontro. Sabe qual foi a resposta de João? João poderia ter respondido assim, não, peraí, veja bem, nós somos iguais. Tem gente para todo mundo. O Jordão aqui é grande. Eu fico do lado de cá e Jesus fica do lado de lá. Mas João não falou isso. João diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos diz, eu não sou o Cristo. Eu já falei 4 vezes que eu não sou o Cristo. Mas eu fui enviado como seu precursor. E aí vem a analogia mais linda de todas. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, o que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Então o meu testemunho e o seu testemunho é uma grande necessidade. Mas ao mesmo tempo, o meu testemunho e o seu testemunho é um grande não. Não para você mesmo. Não para o seu bel prazer. Não para as suas próprias convicções. Não para o seu ego. Não para as suas próprias preocupações. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos,
produzem para nós um eterno peso de glória, maior que todos esses sofrimentos. Mas eu estou necessitado, eu preciso pensar em mim. Jesus fala que não. Porque o versículo seguinte diz assim: assim nós fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. O que você vê, meu irmão? Uma doença? Eu estou vendo doença depois de uns dias para cá. O que você vê? Problemas financeiros? Problemas de relacionamento? O que você está vendo? Paulo fala, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Sabe por quê? Porque aquilo que vemos é temporário, mas o que não vemos é eterno. Você não vê o amor de Deus, mas Ele está lá. Você não vê a misericórdia de Deus, mas Ele está do seu lado. Então a sua mensagem tem que continuar, apesar dos seus problemas. A mensagem continua, precisa ser transmitida. O seu testemunho tem que continuar, apesar de você, apesar da sua doença. Mas eu queria terminar a minha mensagem mandando um recado para aquele que ainda não tem Cristo na sua vida. Nós precisamos continuar testemunhando. Quem foi João? Abra a Bíblia de vocês aí em João capítulo 1, antes de mandar a mensagem para o não cristão. Eu queria dar uma última mensagem para vocês. João capítulo 1, versículo 23. Aqueles homens perguntaram e queriam João: quem és tu, João? Fala logo, quem és tu? Você é o Cristo? Ele falou: não, eu não sou Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Então quem é você? Fala logo que a gente precisa ter uma resposta. Olha a resposta de João. Eu sou a voz que clama no deserto. João era simplesmente uma voz. É o que eu e você devemos ser. Cuidado com aqueles pregadores que querem holofotes. Cuidado com aqueles pregadores que querem auditório cheio. Ah, se o auditório não estiver cheio, eu não vou pregar. Cuidado com aqueles que se preocupam mais com a sua mensagem do que transmitir a palavra de Deus. Porque nós precisamos ser simplesmente uma voz. Como foi João. E esta voz que proclama o Evangelho, ela requer uma resposta. Esta voz que proclama a luz do mundo, que veio para o que era os seus e os seus não receberam, requer uma resposta. Uma resposta de fé e arrependimento. E esta resposta não pode ser apenas da boca para fora. Tem que vir de dentro. E tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Você pode dar essa resposta hoje. Romanos 10, 9 a 10 diz assim, meu último texto. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor,
se em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pai querido, estamos diante de Ti nesse momento. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para as nossas necessidades, para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias aflições, e esquecemos que o Senhor já sofreu tudo por nós. Esquecemos que o Senhor já carregou sobre si todas as nossas dores. E tudo que o Senhor pede de nós é que nós continuemos sendo uma voz que clama e que anuncia a Tua luz. Perdoe as nossas falhas. Ajuda-nos a não olharmos para nós mesmos, como o Senhor tem me ensinado nesses dias. Para eu olhar para o outro, para aquelas pessoas que estão clamando por socorro, fora dessas paredes, dentro de lares destruídos, nas ruas, perambulando sem destino, dentro das suas grandes mansões, mas perdidos. Usa-me como um vaso nas Tuas mãos, Senhor. E que esta voz que proclama o Teu Evangelho possa atingir de cheio aquele que ainda não Te conhece. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.